Feliz Natal pra vocês que provavelmente vão estar assistindo esse vídeo dia 25. Eu acho muito difícil, na verdade, alguém assistir dia 25, por quê? Porque vai estar todo mundo assistindo exatamente sobre o que eu vou falar, que é Stranger Things, gente. Hoje eu vou falar sobre o primeiro volume de Stranger Things, que saiu já faz um tempinho. E, enquanto eu estou gravando esse vídeo, falta exatamente uma semana, menos de uma semana, na verdade, pra assistir o segundo volume. E aqui eu fiz umas anotações sobre o que eu achei do primeiro volume, e com isso eu não quero que vocês achem igual, sabe? Eu só quero compartilhar minha opinião, falar o que eu gostei, o que eu não gostei, o que deixou a desejar, sabe? Vocês já me conhecem. Eu reclamo bastante, só que hoje vamos estar falando sobre a minha série preferida, então eu reclamar já vai ser triste, me dói aqui, ó, profundamente. E se você gostar do vídeo, você se inscreve no meu canal, vai procurar outros tipos de vídeo. Gente, tem sobre anime, sobre jogos, eu falo de coisas variadas, mas no mesmo sentido. Então, vamos ao que interessa. Vamos começar pelo luto do Dustin. A gente sabe que na última temporada, antes da quarta temporada, o Dustin perdeu o amigo dele, que tava ali há um tempo com ele. Faz um tempo, e mesmo que não fosse tanto tempo assim, ainda é um amigo. Então, ninguém soube como que o Ed morreu especificamente. Que nesse caso foi uma jornada de herói, né? O Ed morreu pra salvar, entre muitas aspas. Porque a gente sabe que o Ed morreu pro Steve não morrer. Mas isso aí é um assunto meio polêmico, né? Porque tem metade do fandom que gostaria que o Steve morresse, não por odiar ele, mas pra dar um boom. E tem metade que falta matar pelo Steve. Então, minha opinião imparcial é: não acho muito sentido em você colocar personagem novo só pra você não matar personagem velho. É melhor não colocar nada e continuar se mostrando cagão do jeito que é, enfim. Dustin perdeu o amigo dele. O Ed se sacrificou por uma parte da galera ali, morreu para os Demobats e foi isso. Foi traumático porque o Ed morreu nos braços do Dustin e depois disso a gente não viu muita coisa. A gente só viu bem pro finalzinho assim do último episódio, onde o Dustin fala com o tio do Ed e ele chora e tal. É uma cena bem triste, eu fico genuinamente triste. Só que aí, no começo desse volume, é mostrado pra gente como que o Dustin tá reagindo a esse luto, como tá sendo a falta do Ed pra ele. E ninguém tá se importando com o Dustin. Todo mundo, vírgula, né? Vamos começar pela primeira cena que aparece. O Dustin tá usando as roupas caracterizadas do Ed, tá com gestos do Ed de mostrar dedo do meio e ser afrontoso. Ele tá correspondendo, ele tá revivendo o Ed de alguma forma ali pra matar um pouco da saudade. E o Lucas chega, e o Mike depois também chega, vê que o cara tá jogando o Dustin contra os armários, assim, porque vocês já sabem, né? O Dustin tá sofrendo um bullying pesado por ele estar trazendo a memória do Ed na escola sempre, sempre, sempre. E os meninos, ao invés de tentar acolher o Ed de alguma forma, eles criticam o Dustin. Gente, eles eram amigos. Eu ainda vejo eles como amigos, mas não é a mesma coisa de antes, sabe? A confiança, o acreditar, o apoio, eu não vi muito isso. E, assim, me decepcionou muito. Quando chegou no Steve, principalmente, porque o Steve, apesar de... ele é um amigo mais velho, ele é mais consciente, mas ele age pior do que o Lucas e o Mike juntos em relação ao luto do Dustin. Porque o Dustin, ele apanha, né, no cemitério, que ele viu lá que tá vandalizado a lápide do Ed, e ele apanha ali, ele arruma briga com os caras, ele bate, mas ele apanha muito mais porque os caras estão em vários e ele tá em um só. E o Dustin chega com a desculpa de que, eu caí de bicicleta, o Steve primeiro não compra, mas depois ele fala, tá bom, foda-se também. Gente! O Steve tá me estressando muito nessa temporada, inclusive, mas isso aí é papo de mais embaixo. Parece que eles não aprenderam o que aconteceu com a Max. O luto da Max também foi muito ignorado, sabe? A Max, ela se escondia muito também, mas foi muita imprudência dos outros personagens também de não enxergar a Max de alguma forma, sabe? Ela perdeu o irmão, apesar dele ser um lixo, dele ser um babaca racista, dele ser ele ainda era irmão dela. A culpa fica ainda maior nisso e ninguém nunca sentou com a Max e perguntou o que estava acontecendo. Eles deixaram ela se afastar, ela foi se afastando, ela virou vítima do Vecna e ó,
deu ruim. Eles precisam que aconteça de novo? Por isso que eu não entendo muito bem essa negligência que estão fazendo em relação ao luto do Dustin. Só que eu não sei se vai ter um tipo de plot pro segundo volume. Mas por enquanto tá sendo um barro deslizante de bosta em relação ao Dustin. Mas é isso, essa é a minha primeira opinião. Eu acho que eles deveriam considerar o luto do Dustin, porque ali todo mundo perdeu alguma coisa, é verdade. Mas o Dustin perdeu um amigo dele nos braços dele, gente. Agora a gente vai falar do polêmico e desnecessário triângulo amoroso entre Nancy, Jonathan e Steve. Ou melhor, Nancy, Steve e Jonathan. Gente, eu já vou começar aqui falando que eu gosto muito da Nancy. A Nancy tá entre os personagens favoritos de Stranger Things, eu acho que pra muita gente. Pra mim também ela é uma das personagens... Assim, ela não tá no meu top 3, mas ela é uma personagem que eu gosto demais. Só que puta que pariu. Você vai me dizer agora que, o que a Nancy fez e não sei o que. Gente, o triângulo amoroso ele existe por um motivo. Falta de comunicação. Só que dessa vez a gente tá vendo um triângulo amoroso tão absurdo que é até meio difícil de você falar sem parecer graça, uma piada. Porque a gente tá vendo um cara disputar a namorada dele com o ex dela. E aí você diz, o problema é entre eles. Não, porque a Nancy deu brecha absurda pro Steve na quarta temporada inteira. E pelo que pareceu, a Nancy não conversou com o Jonathan em momento algum. Pelo menos foi o que eu vi ali, o que eu entendi. Como vai? Eles não conversaram. O Jonathan tá de alguma forma dançando, pisando em ovos. O Steve, a Nancy tava apresentando o que eles iam fazer, como eles iam praticar o plano deles. E o Steve botando a mão por cima da mão da Nancy com o namorado do lado dela, gente. Isso é um absurdo, isso é ridículo, sabe? Eu não sei se eu tô exagerando, mas eu vi, assim, pelo menos em parte, assim, das minhas amigas que assistem Stranger Things também, que a gente comenta bastante, todo mundo tá parcialmente revoltado com esse triângulo amoroso, porque não é triângulo amoroso. É muito clara a escolha da Nancy e colocar ela como uma menina confusa, como uma menina que não decide, depois dela ter se provado um mulherão, ela não pensa muito, ela age, sabe? Ela não deixa as coisas esquentarem porque ela vai lá e faz ela mesma. Deixando o namorado dela inseguro, disputando ela com outro, porque acontece uma cena vergonhosíssima deles escalando escada ali pra consertar o negócio da torre de sinal e competindo e a Nancy dá as costas e tal. Gente, isso é ridículo, ridículo. O Steve se tornou um completo sem noção. Assim, é disparado o personagem... Na verdade, tá ele e o Will andando um do lado do outro. Mas o Steve é disparado um dos personagens mais sem noção da temporada. Porque ele tá flertando com a namorada do cara que estava convivendo com ele ali, sabe? Ele sabe que... Ele sente que a Nancy... Se a Nancy quisesse alguma coisa com ele mesmo, ela já tinha terminado com o Jonathan faz tempo. E o que me deixou mais puta ainda... É o que estão fazendo com o Jonathan, gente. Eu adoro o Jonathan. Ele tem poucos fãs. Mas eu sou um dos poucos fãs dele, sabe? O cara tá pronto pra pedir a namorada em casamento e ela tá fazendo isso com ele, sabe? Ela tá metendo ele num triângulo amoroso e eu não acredito que eu tô assistindo isso. Vocês sabem o quanto eu odeio triângulos amorosos, mas especificamente Stranger Things não tem espaço pra ter triângulo amoroso e quando faz é essa bosta, sabe? Então, essa é uma das minhas... reclamações, na verdade, essa é a segunda reclamação. Mais um adendo em relação a esses três é a falta de paciência da Nancy em relação ao Jonathan, principalmente ao Jonathan, mas com o Steve também. Porque ela age como se eles estivessem entrando nessa disputa de merda por causa deles. Sendo que, gente, o que eles estão fazendo, o modo como eles estão agindo, são consequências de como ela tratou os dois, ela colocou os dois nessa furada, são consequências dos próprios atos dela e ela não quer lidar com isso. É por isso que a Nancy tá me incomodando tanto, assim, nessa temporada. Eu acho que vai mudar muito, né, pro volume 2, mas tá muito chato. E eu espero realmente que ela conserte as coisas com o Jonathan. Porque se isso tudo parar só quando ele pedir ela em casamento, eu vou achar
eu vou achar meio cagado, sabe? Eu queria que ela esclarecesse as coisas pra ela primeiro, pra depois ela esclarecer pro Steve e assim pro Jonathan. Não tem. E a gente sabe, quem vê de verdade a série, assim, quem entende mesmo, o Steve é o terror da Nancy. Ela tem um carinho por ele, ela tem essa coisa guardada dentro dela, só que ela sabe que não é o melhor pra ela. Ela ama o Jonathan acima de tudo e ela tem esse carinho quase romântico pelo Steve, o que eu não acho que chega a ser romântico demais assim. Tem um pouco romântico muito, né? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E ela meio que mistura isso em algum momento na quarta temporada, na quinta dá esse problema todo. Entendeu? É isso, eu espero que ela resolva logo. Mas é isso, o Steve é o terror dela. Ele é exatamente como descreveu na primeira temporada, enquanto ela e o Jonathan estavam conversando. Que é um cara que quer ter muitos filhos e quer torná-la dona de casa, enquanto ele é rico e tem uma casa numa rua, uma casa grande numa rua perfeita. E, gente, isso não é o sonho dela. Vocês já viram a Nancy? Então, assim, Stance Shippers, eu entendo vocês, porque na quarta temporada eu gostei um pouco da dinâmica da Nancy com o Steve, só que não tem espaço, sabe? É o Jonathan e pronto. Se não for o Jonathan, não é ninguém. E na cena da van fica mais claro ainda, né, que tá o Steve e o Jonathan, fica mais claro como só um deles ama a Nancy pelo que ela é e não pela caracterização que fez dela na própria cabeça, né? O Steve tem muito disso, dele idealizar a Nancy de um jeito, só que ela não é desse jeito. E ele sabe, no fundo ele sabe. A mãe e o pai da Nancy sofreram um baita baque, entendeu? O pai entrou em coma induzido, a Karen quase foi com Deus e o cara tava preocupado em levar flores pra Nancy. E até ela fudeu o plano inteiro, sendo que os pais da Nancy se machucaram justamente enquanto eles estavam fazendo esse plano, mas não envolvendo eles, tá, gente? Foi outra parada também. Justamente pra o plano funcionar, os pais dela se machucam e o Steve prefere abandonar tudo, cagar todo o plano. Foda-se que os pais dela se machucaram e que ao invés de eles pegarem isso pra seguir em frente e fazer valer a pena de alguma forma, né, pra não ser uma coisa completamente em vão. Ele quer levar flores. E no hospital dizer que sente muito. Diz depois. Nossa, o Jonathan, ele dá uma surra de palavras no Steve que, gente, eu fiquei assim, ó. Relação entre Hopper e Eleven. Eu tava bem assustada em relação a eles, como que ia ser, né, a dinâmica deles. Principalmente porque na quarta temporada a gente teve uma ceninha deles juntos, né, que foi a do final, assim, e tal, sendo a sequência. E foi muito bonitinho, eu achei muito fofo, depois do Hopper ter sido na terceira temporada. Porque ele foi um pai, assim, é que a terceira temporada em si, se eu pudesse, eu pegava ela e jogava no lixo. Mas como não podemos fazer, a gente segue, né? Foi muito querer fazer gracinha, e quando a série não tenta fazer gracinha, é muito mais gostoso, é muito melhor, é realmente engraçado, é realmente cômico. Mas enfim, vamos ao que interessa. Eu tava esperando por uma queda de maturidade dele de novo. A gente viu uma dinâmica completamente diferente deles, dele em si, como pessoa, sem estar caracterizado como pai dela, mas ele tava super maduro, eu tava adorando. E na quinta temporada, gente, eu adorei, exceto uma coisa, mas de resto, assim, eu adorei muito a relação deles. Tá super... Gente, a Eleven tá esculpida ao Hopper. Isso é muito bonito porque realmente não dá pra você negar que são pai e filha, sabe? Eu achei uma coisa magnífica, então não tenho muito a reclamar. Eu senti que essa foi a melhor temporada deles, apesar de eu não ter visto o volume 2 ainda. Isso aqui vai estar sendo muito engraçado eu assistir isso depois de ter visto o volume 2. Mas realmente muito... Eu acho que é a temporada que mais abordam eles como pai e filha. Sabe, é realmente bonito, ela tem as manias dele, ela é irritadinha como ele. Inclusive, tem muita gente falando que a Eleven não tá com personalidade, mas, gente, é justamente isso, ela está com personalidade. Mas assim, quem fala esse tipo de coisa, eu vou até me calar, né? Eu acho que nessa temporada a Eleven tá, assim, com uma personalidade mais enraizada, mais dela.
ela foi criada pelo pai dela, o Hopper, e ela tá pegando os traços dele, os trajeitos, sabe? O modo como ela fala, lembra muito. E aquela hora que ela pega a latinha de não sei o que eu esqueci, gente. Eu acho que aquilo era carne, ela não gosta. Taca nele. Gente, eu acho uma graça, porque ele faz assim, e depois ele fala, nossa, você tá cada vez parecido comigo, isso é um saco, sabe? É muito legal, eu adorei muito. Eu anotei aqui que os diálogos entre eles são muito sensíveis. Gente, essa coisa da Sarah, né? Do Hopper ter perdido a Sarah muito cedo. Gente, filho, independente de cedo ou tarde, ainda é uma grande perda, né? Perda. E eu acho muito lindo como isso finalmente se superou na cabeça dele. Apesar de que sempre vai existir aquela dor ali, ele tentou largar a Eleven em algum momento ali, se sacrificar por ela, mas ele falou, caralho. Tá? Mas eu vi, pelo menos foi a forma como eu vi, de que no momento que ele pensou em se sacrificar à toa praticamente, né, porque não tinha tanta necessidade, ele largou a bichinha lá vulnerável, ela não conseguia fazer as coisas por causa das ondas, né, que estavam atrapalhando ela, que foi criado pra atrapalhar ela, através da Kali. Enquanto isso, passavam flashes da Sarah e do momento que ele viveu a despedida da Sarah e tal. E eu acho que ele se colocou do outro lado, sabe? Como se a Eleven fosse passar pelo mesmo tipo de situação que ele. E eu simplesmente adorei, porque aí ele volta enquanto ela tá gritando por ele. Inclusive, estamos aguardando ela chamar ele de pai pela primeira vez. Eu vou gritar se no ônibus enquanto eu estiver viajando. Gente, lindo. Ele voltando e ela... sabe? Respirando. Gente, eu adorei muito. Quando ele se fere também, ela cuida dele e ele super fala como eles são parecidos e como ele tá super protegendo ela de alguma forma, né? Super protegendo com a Joyce. O veneno escorrendo aqui. Mas é isso, eu achei os diálogos muito sensíveis, eu estou adorando a dinâmica deles, apesar de que eu queria ver a Eleven finalmente trabalhando com o grupo de amigos dela, que nesse caso é o Dustin, o Lucas, o namorado, o Mike, a coisa do começo. Ia ter muita homenagem à primeira temporada, né? Os núcleos, o ambiente, realmente teve o ambiente, né? Que teve a coisa da vanzinha, mas eu queria muito ter visto eles juntos. Não só ela com o Hopper. Eu espero que eu veja isso no volume 2. Aparentemente vai ter, porque já saiu o trailer do volume 2 e dividiram ela do Hopper. Aparentemente. Vamos para o próximo tópico. Mike Wheeler. Gente, assim, eu nunca comentei muito sobre Stranger Things aqui. Eu acho que eu nunca comentei de verdade. Mas, gente, o Mike Wheeler / Finn Wolfhard, gente, ele moldou o meu tipo. Esse homem, é impossível esse homem respirar o mesmo ar que eu, ele viver no mesmo tempo que eu e eu não poder ter ele. O Mike voltar aos holofotes como líder outra vez. Gente, foi perfeito, sabe? Foi no tempo certo, no momento certo. Nossa, meu Deus, ele liderando tudo e ele pensando em tudo, ele montando os planinhos que apesar de estar errado, eu tava precisando disso, porque o Mike, ele ficou um pouco jogado no churrasco na quarta temporada. Na terceira ele faz bastante coisa ainda, mas na quarta temporada ele ficou jogado no churrasco como metade dos personagens que estavam na Califórnia, né? Então foi muito legal ver essa diferença, né? Sair de uma pessoa que tá mais parada, que não tá mais tão inclusa nos planos, mas é só um elemento do caos que tá acontecendo. Gente, que delícia. Ele mandando a Joyce abaixar com o Will enquanto o Demogorgon pula. Ele mandando as crianças olharem pra ele pra não se assustar. E... E aqui vale um ressalte. Mais gostoso que nunca. Foi isso, foi exatamente o que eu escrevi. Eu também menciono muito sobre como dá pra ver que o Mike tá deixando de ser um garoto pra se tornar um homem, sabe? Ele tem entre 16 e 17 anos, vai ter mais um saltinho pequeno, né, pra eles terem 17, se eu não me engano. Aí depois tem o epílogo, que eu acho que eles vão terminar com uns 20, na idade que tá o Jonathan, Nancy e o Steve, né, que era o núcleo jovem de antes. E dá pra você ver a maturidade dele, sabe? Dá pra você perceber, ele nem precisa falar pra você perceber que ele tá diferente. Isso é... Que
delícia, gente, de homem. Agora a gente vai para um ponto polêmico, porém interessante. O diálogo entre a Robin e o Will. Venho dizer que eu adorei. Foi muito bem feito. Eu achei muito legal o fato da Robin estar beijando a Vicky e o Will ver. Achei terrível ele ter atrapalhado o momento romântico delas, mas foi muito importante para que a Robin soubesse como conversar com ele, sabe? Como chegar nele e aí desencadear todo o arco que a gente viu e que parou exatamente no meio, assim, pra conclusão do arco do Will sobre a descoberta da sexualidade dele e tal. A Robin conversando com ele sobre a Vicky e o Will, ele claramente tem uma quedinha pelo Mike. Todo mundo fala que é um amor, sabe? Que ele ama o Mike romanticamente desde criança e que ele merece o Mike, que é um amor pra vida. Gente, o Mike tá praticamente casado, não é querendo falar nada não, né? Não tem chance, só que isso não é sobre o Mike, é sobre o Will. Eu achei muito legal a cena da Van na 4ª temporada, onde o Will fala sobre ele através da Eleven, né? Enquanto ele falava dele, também servia pra Eleven, mas dava pra ver que ele tava mais puxando sobre si mesmo do que sobre ela. Sobre se sentir diferente, se sentir deslocado. Quando ele vê a Vicky com a Robin, ele fica... Sabe, é muito legal ele finalmente percebendo que não é um problema, que ele não tem um problema, sabe? Que tem alguém mais próximo do que ele imaginava ali, que é como ele. E eu acho isso, gente, lindíssimo. E a Robin conta pra ele sobre a história dela com a Tammy Thompson, o Steve. Ela conta exatamente o arco que tá acontecendo ali entre o Mike Eleven e Will. Simplesmente achei incrível, sinceramente. Uma das coisas que eu não gostei dessa coisa toda, mas foi o Will ter feito a pergunta pra Robin sobre como você descobriu que a Vicky tava afim de você e tal. Não desse jeito, foi de um jeitinho mais sutil, né, mais velado. E a Robin fala que os toques entre elas iam aumentando de pouco em pouco e que ia se tornando uma bola de neve. Quando elas viram, piu, rolou. E o Will tenta fazer isso com o Mike, gente. Você vai me dizer, assim, pelo menos é o que eu ando vendo bastante, que ele é um garoto descobrindo a sexualidade dele. E, gente, você estar se descobrindo não te torna sem noção. Isso diz muito sobre como que o Will funciona, mas ele tenta flertar com o Mike, ele dá um soquinho assim no ombro do Mike, né, pra ver se o toque é correspondido, pra ver se ia dobrar com ele também, assim como aconteceu com a Robin, mas o Mike dá uma olhadinha pra ele, dá uma risadinha aí, sai andando. A Robin vê, ela percebe o que tá acontecendo, ela percebe sobre o Mike, e aí ela conta a história sobre a Tammy Thompson, né, e aí fica muito claro, ela conta que ela tentava ver na Tammy Thompson um modo como ela se aceitar, sabe? Faltava ela se aceitar, não era sobre os outros, mas faltava pra ela. E ela fala quando ela era criança, que ela assistiu fitas de quando ela era criança e que ela percebeu que ela sempre esteve ali, sabe? Gente, é um diálogo lindo, lindo. O Will se emociona e tal, e não é à toa que isso desencadeia os poderes dele, né? Da mente colmeia e tal. Gente, incrível, impecável, eu achei tudo perfeito. O único vacilo que eu achei foi dele tentar flertar com o Mike, mas é bom que já serviu pra ele tentar e não ficar com aquela dúvida de será que daria certo? Não, não daria. Gente, puxando o gancho, já que estamos falando sobre o Will, vamos falar sobre a Joyce, né, que tá uma situação bem complicada, inclusive depois de liberarem a primeira cena do volume 2, fica pior ainda da gente pensar. A temporada, ela começa já com tudo acontecendo, eles planejando tudo, eles estão caçando Vecna, né, é muito claro, e tá todo mundo se arriscando, tá todo mundo se colocando pra cara a tapa, e aí, pau! Will não pode. Só que não é por culpa do Will. É culpa da mãe dele. Eu nunca pensei que eu fosse ficar tão puta sobre a Joyce até ver pra crer, viu? O Will queria participar das coisas, ele queria ajudar, tanto que o Jonathan, ele foi ali com o Steve, porque a Joyce não deixou o Will ajudar o Steve, né?
ela super protege demais o menino que, junto da Eleven, os dois estão no olho do furacão. Eles precisam estar fazendo as coisas, sabe? Não importa se ele já correu risco, se ele já foi possuído, a Eleven já foi explorada. Ela... Gente do céu, a menina perdeu a metade da vida dela ali no laboratório por culpa desse maldito mundo invertido, dessas experiências todas. Enfim, acontece algo parecido com o Will quando ele é sequestrado e quando ele fica uma semana no mundo invertido. Depois disso ele tem a dor de cabeça de ser possuído e de ser usado, né, pelo Mind Flayer, vulgo o Vecna também. Não é vulgo, né, gente, porque são coisas diferentes, mas... usado pelos dois ali. A gente vai ver que provavelmente o Mind Flayer tem influência sobre o Vecna e vai ter redenção, vou querer me matar, mas enfim, não é o ponto. E a Joyce, ela super protege o Will enquanto ela tenta jogar a Eleven na vala. A garota que ela disse que podia pedir ajuda se precisasse na primeira temporada, quando ela segura a mãozinha dela, prepara ela pra caçar o Will, né? Segunda temporada, ela fala bem da Eleven pro Hopper, né? Lá fora, durante o baile da neve. Na terceira temporada, parece que ela tem uma boa relação com a Eleven ali, pelo que a gente vê. Apesar de a gente não ver as duas, a gente ouve falar muito sobre a opinião da Joyce sobre a Eleven. Na quarta temporada, a Joyce é praticamente mãe da Eleven, e aí todo mundo começa a considerar os dois Byers, irmãos da Eleven, o que eu desconsidero completamente. Porque não vejo irmandade da parte... Não vejo, gente. Eu não vejo uma coisa familiar entre os Byers e a Eleven, sabe? Eu vejo muito mais realmente família, o Hopper e ela. Opinião polêmica. A Joyce vai pra cabana com o Hopper e ela fala que a Eleven tá pronta e não sei o quê, porque... o ponto negativo que eu me esqueci enquanto eu falava do Hopper e da Eleven é que o Hopper, ele mente pra Eleven falando que ela não tá pronta, ele rebaixa ela pra ela não ir numa missão junto com o Mike e os outros. A Joyce joga a Eleven assim pra frente, o nome, né? E o Will, ela deixa pra trás. E o Hopper se revolta com ela, gente. Então é uma coisa muito escancarada que foi feito realmente de propósito na série. E a gente via que realmente a Joyce, ela trata o Will como se ele fosse de açúcar. E não venha me falar que é porque o Will sofreu traumas. Todo mundo ali sofreu traumas. E o Will, ele tava disposto a enfrentar esses traumas, independente do que acontecesse. Mas a mãe dele não deixa. A mãe dele segura ele e isso me... Gente, o Will tá de longe, assim, de ser meu personagem favorito, mas ele tá mandando muito bem nessa temporada. Então, a Joyce impedir ele antes, sabe? Isso se desfaz. Mas a Joyce impedir que o Will siga a vida dele, sabe? Que ele faça alguma coisa por ele, que ele não fique esperando a Eleven resolver o problema ali, porque a Eleven tem poderes e eles ficam mais na força física, né? Mas, gente, me decepcionou demais. E o Hopper, ele se revolta dizendo que é isso, tá todo mundo colocando na cara tapa, tá todo mundo fazendo por onde, enquanto ela tá escondendo o Will num plástico bolha. Também uma coisa que me decepcionou muito nas atitudes da Joyce foi que o Will se voluntaria aí junto com o Steve e a Joyce joga o Jonathan no lugar do Will depois dela falar que é muito perigoso. Gente, vocês têm noção que a Joyce ela falou que era perigoso e ela preferiu colocar o Will debaixo das asinhas dela como um pombinho coitado, enquanto ela joga o filho mais velho, que faz de tudo pra manter a família bem, que ele largou os próprios sonhos dele pra ficar ali e apoiar a família, que nesse caso era ir pra faculdade, né, que ele planejou com a namorada dele, o que desandou o relacionamento, desgraçou o relacionamento do Jonathan todinho com essa mentirada. E ela faz isso com um garoto? Enfim, gente, eu não vou tocar tanto no assunto da Joyce, porque eu realmente fico muito puta com o que fizeram com a personagem, porque eu espero que isso mude, eu espero que tenha um diálogo onde ela peça desculpas pro Jonathan. Eu tô até errando palavra, mas eu espero que tenha isso, sabe? Que tenha essa coisa também dela falar pro cara, eu tô te protegendo demais. Então eu vou deixar você ir, eu vou deixar você fazer o que você quer. Ela tem que deixar o Will ter autonomia, sabe? E ela tem que... O filho que ela tanto deposita essa proteção, esse amor incondicional, ela podia repartir um pouco desse sentimento e dar pro Jonathan também. Tá
tá parecendo muito que ela tem um filho favorito, gente. Isso é muito errado, sabe? Eu não tô curtindo. Enfim, gente, essas são as minhas reclamações. Esse é o meu ponto de vista da coisa. É como eu enxerguei, como eu interpretei. E como a série quis passar, de alguma forma, algumas, né? Que é muito escancarado que quis passar isso. Eu espero muito que o segundo volume vai se superar. Eu quero justificativa, tudo. E eu realmente espero tudo que eu contei pra vocês, sabe? A Eleven chamando o Hopper de pai, a Nancy finalmente entendendo que ela tá errada e tudo que ela tá passando são as consequências dos atos dela em relação ao Steve e o Jonathan, que ela finalmente escolha o cara certo, que aconteça o pedido de noivado, que a Joyce se dê conta de que ela tá olhando demais pra um filho quando ela tem 2, sabe? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, eu trago a parte 2. E se vocês... é isso, né? É isso. Um beijo.